Gravando? Gravando. Aí vocês perguntam por que eu falo gravando, né? Porque na hora de editar, o gravando é o que eu tenho para sincronizar essa gravação com essa aqui. Então é um truquezinho, né? Então quando eu vejo gravando, eu ponho os dois em cima, porque são duas gravações, né? Da câmera e essa aqui. E eu tenho que editar, né? Porque aqui também está pegando o áudio e aqui também está pegando o áudio. Então gravando é a minha marcação. Eu trago coisinha, aí eu vou ficar aqui gravando. Você faz assim, né? Gravando, aí 1, 2, 3, gravando. Muito bem. Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Tá ali na tela. Essa telinha aqui está gravando. Deixa eu alternar para lá, para ficar aparecendo no monitor. Muitas telas. Tá? E aí a gente dá seguimento aqui. Deixa eu pular direto lá para o próximo slide, para a gente ganhar tempo. Nós estamos falando sobre presbíteros. Vamos lá, deixa eu ir direto para o slide da aula de hoje. Foi. Muito bem. Tá? Hoje nós damos sequência, estamos terminando já esse assunto. Mais um pouquinho e a gente termina. E hoje a gente vai estudar um texto relacionado com os presbíteros. E antes de ir para o texto, eu queria só relembrar com vocês uma questão importante, que é a questão da nossa leitura, né? A gente, quando lê, até o Rodrigo estava conversando agora há pouquinho, né, pedindo indicação de Bíblia. Quando a gente lê, né, nas nossas Bíblias, a gente tem uma versão. A gente não tem imagina, alguém lá pegou um texto antigo, seja ele grego, hebraico, ou mesmo, né, latim, ou outro idioma, e ele faz, né, ele lê o texto naquela língua e cria uma versão daquele texto na nossa língua. É um tipo de tradução, né? Só que é um tipo de tradução que precisa ser adaptado, porque o grego e o hebraico, eles têm uma estrutura, né, semântica, gramatical, diferente daquela que a gente tem aqui na língua portuguesa. Então é preciso fazer algumas adaptações. E o tradutor, quando ele faz essas adaptações, ele precisa fazer escolhas de palavras, de expressões, para tentar manter o sentido original e o sentido, né, dessa versão que ele está escrevendo, né, precisa conversar com o sentido original, para não ficar uma coisa muito diferente. Então a minha recomendação para vocês é, sempre que vocês forem ler um texto da Bíblia, compare esse texto com outras versões, para que você tenha um entendimento de outras formas de leitura que aquele texto pode ter. Isso ajuda bastante na compreensão, porque, como eu mencionei com vocês, o tradutor ele está fazendo algumas escolhas de palavras e de expressões para tentar manter o sentido daquilo que ele está traduzindo de uma língua para outra. Isso em qualquer coisa, né, que a gente tem tradução. A Bíblia, principalmente, pelo fato da gente ter muitas versões. Então é sempre bom comparar. E por isso que a gente vai fazer esse exercício nesse texto aqui que nós temos, né, em 1 Pedro, capítulo 5, os versículos de 1 até 4. Está ali o cursor? Está o cursor. Né? Então a gente lê aqui e depois a gente faz aquele exercício de ler esse mesmo texto em outras versões para vocês compararem aí como que tá. Mas antes da gente ler o texto, né, 1 Pedro aqui o apóstolo, né,
escreveu essa carta, uma carta geral, uma carta para a igreja como um todo, não era uma carta destinada a uma igreja específica. E aqui no capítulo 5, Pedro está falando aos presbíteros, né, que há entre vocês aqui, né, na igreja. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, então os presbíteros aí pastoreiem o rebanho, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus não quer ninguém obrigado a fazer nada. Tem que ser espontâneo. Né, Marquinhos? Né? Não dá, né? Fazer assim porque eu estou mandando não funciona, né? Só se Deus mandar, né, pastor? Aí a gente faz. Mas não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês, os presbíteros, receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Vamos ler esse mesmo texto, né, para fazer esse exercício que eu mencionei com vocês. Em outras versões, eu não escolhi muitas, escolhi algumas só, e a gente compara, principalmente, da onde aqui? Do versículo de número 2 para frente, tá? O versículo de número 2, ele está aqui, ó. Que pastoreia o rebanho para frente, até mais ou menos aqui o 2 e 3, ó, só para a gente ganhar tempo. Vamos lá? Então deixa eu alternar as telas. Marquinhos, muitas telas. Marquinhos, a gente não vai ler em grego dessa vez. Não. Então vai ser só, e nem em espanhol, tá? Então vai ser só em português mesmo. Tá? Então fica tranquilo aí que você não vai precisar traduzir nada pra gente, tá bom? Vamos lá. Primeira Pedro, capítulo 5, tá aqui. Vou trocar a versão. A gente está aqui em português, na Nova Almeida, que é aquela que eu falei para você, Rodrigo. Vamos pegar Bíblia Viva em português. Uma versão mais fácil, né? É um outro tipo de tradução, mas vamos ver o que diz aqui, ó. Pastoreiem o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade, não pelo que vocês ganharão com isso. Lembra, lá está falando de ganância. Aqui já está dizendo o seguinte, ó, não vou fazer isso pensando no que vocês vão ganhar, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Não sejam tiranos. Lá estava dominadores, né? E é importante porque a gente sabe que o dominador, num contexto espiritual, é um anjo do mal que domina, né, sobre outras pessoas. Certo, pastor Paulinho? Os dominadores, os principados e potestades. Aqui, essa tradução preferiu chamar de tirano. E o sentido está certo também. Mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. Tá? Bom, mais uma? Então a gente pegou quem aqui? A gente pegou Nova Bíblia Viva Português. Vamos ver aqui na linguagem de hoje. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. Lá era ganância, né? Mas com verdadeiro desejo de servir.
Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Aqui ele não está chamando nem dominador, nem tirano, mas está alertando para que os presbíteros não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês. A gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho, tá? Mas seja um exemplo para o rebanho. Mais uma, Marquinhos? Mais uma? Então vamos pegar essa última aqui, Nova Versão Internacional em Português. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Ok? O que a gente tem aí, né? Várias traduções, mas o sentido, ele é o mesmo, né? Assim, talvez mudou um pouco algumas palavras, outras ficaram mais claras, assim, né? Imagina, né? Quando ele falou, não façam por ganância, a gente já entendeu que a ganância aí é pensar no dinheiro. Até porque nós vimos na aula anterior que os presbíteros, eles recebiam ajuda da igreja. Tá? Mas vamos lá, vamos passar um pouco esses trechos aí um por um. Então, primeira coisa que a gente tem na recomendação para os presbíteros, recomendação bíblica. 1 Pedro, capítulo 5. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Então, primeira direção. Um presbítero, no início da igreja, a gente não tem evidências nas escrituras de que havia o papel do pastor. Quando a gente vê aquele versículo, né, o Espírito deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres, né, que é uma das poucas vezes em que a palavra pastor aparece, né, nesse contexto de igreja, mas tirando essas poucas vezes em que aparece, todo o restante que a gente tem na história da igreja no primeiro século mostra que não existia a figura do pastor. Tinha os diáconos, os presbíteros, os apóstolos, tinham os mestres da igreja, tinham profetas dentro da igreja, mas não tinha a figura do pastor, como a gente tem hoje. Né? O que a gente sabe pelas escrituras é que os presbíteros, eles tinham a responsabilidade de cuidar das pessoas da igreja, de fazer esse papel de pastor. Né? E aqui está bem explícito, né? Pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês. É uma direção dada para os pastores. A gente viu em outras versões, agora há pouco, que esse pastorear está no sentido de cuidar, e a gente pode extrapolar isso para amparar, para dar, né, todo o suporte, toda a atenção. Então, o ministério dos presbíteros era um ministério pastoral, de cuidar da igreja como a figura de um pastor. E é importante que vocês tenham, né, bastante clareza que não existe nas escrituras nenhuma evidência de hierarquia dentro da igreja. Tá? Não existe nas escrituras. E a prova de que não existe é que quando a gente vê os apóstolos falando a respeito dos diáconos, eles falam, olha, vocês vão escolher os diáconos, eles vão cuidar das mesas, e nós vamos cuidar da oração e da pregação. Tá? E Cristo nunca pensou numa igreja organizada de uma forma hierárquica.
Para ele, todos nós somos discípulos, todos nós somos servos, todos nós somos filhos. Mas o ser humano, ele quer, de alguma forma, estar organizado de forma hierárquica. Tá? A prova disso está lá no Antigo Testamento, quando o povo chegou para Samuel e falou: queremos um rei. E Deus falou assim: você não precisa de um rei, eu sou o rei de vocês. Não precisa de um ser humano para mandar em vocês. Tem eu aqui. Né? E foi o que Deus falou para Samuel: Samuel, não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Então, a Igreja de Cristo não deveria ser uma instituição com uma hierarquia. Isso é coisa humana. O ser humano faz isso. Faz isso nos governos, faz isso nas instituições, no caso da igreja. Mas diante do Senhor, somos todos iguais, com responsabilidades diferentes. Aí sim. Tá? Para o diácono, ele tem uma responsabilidade que é diferente da responsabilidade do presbítero. Que nós não vamos falar aqui hoje, vamos falar na semana que vem, que é diferente da responsabilidade do bispo. A gente vai falar disso na semana que vem. Mas o fato é, Deus não nos vê como hierarquia. Tá? Então, tá o presbítero e tal. Aí você fala assim, mas e a carta das 7 cartas lá, o anjo? Também vou falar disso semana que vem. Tá? Mas o mais importante é que somos iguais diante do Senhor, com papéis e com responsabilidades diferentes, mas todos, sem exceção, membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E como o apóstolo Paulo diz, né, não tem membro mais importante dentro do corpo. Todos são. Para os presbíteros, a responsabilidade aqui era de cuidar do rebanho de Deus. Não por obrigação, como se fosse um peso, como se fosse uma atividade da qual ele tem que fazer sí ou sí. Mas espontaneamente, de livre vontade. Tem que ser o desejo dele. Por quê? Porque ele pararia, né, uma parte da sua rotina, seja de trabalho, seja de cuidado da família, para cuidar da igreja. E pensem, gente, que naquela época, as pessoas, muitos eram escravos. Muitos eram escravos. Dentro da igreja, muitos eram escravos. Naquela época, os membros da igreja eram as pessoas das camadas mais baixas da sociedade. Né? Naquela época, os romanos oprimiam, né? Cobrando impostos indevidos, suprimindo direitos das pessoas. Era uma loucura. Tá? Então, os pastores, eles estavam debaixo da mesma condição. Eles não eram melhores nem piores. Eles tinham que cuidar das suas vidas, das suas famílias e também cuidar da igreja. Então, era uma jornada meio dupla. Além de ter que trabalhar, seja como escravo, seja como pescador, comerciante, qualquer outro tipo de atividade. Mas tinha que ser, né, de livre e espontânea vontade. Não podia ser um peso para ele. E se o presbítero achasse que não dava conta, era melhor não assumir. Tanto que o Paulo dá essa recomendação, né? Olha, não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém. Não constitua presbítero sem antes você ter certeza que essa pessoa vai conseguir dar conta. Porque se ela não tiver condição de cumprir esse papel, a igreja como um todo sofre. Tá? Continuando, né? Não por ganância, mas de boa vontade. E a gente viu, né, em outras traduções, que essa ganância aí está falando de dinheiro mesmo. Né, Marquinhos? Né?
Porque, gente, venhamos e convenhamos, né? Se a igreja sustentava os presbíteros, era de se pensar que, de alguma forma, era uma fonte de renda. Eu sou presbítero, inclusive, se eu for um bom presbítero, eu vou ganhar com isso. Por que não, né? Ajuda a complementar a renda. Ou talvez, dependendo de quanto vier, não precisa nem mais trabalhar. Olha que beleza, né? E o cuidado que os apóstolos estavam tendo aí é exatamente de desconstruir qualquer sentimento de ganância que um presbítero poderia ter. Ó, você está aí, né, de boa vontade, não é pelo dinheiro. Isso é muito sério porque, né, quando você se dedica a uma coisa por amor, o dinheiro acaba sendo secundário, né? Porque você gosta daquilo que você faz. Então, dá para pagar as contas? Tá, então tá ótimo, não preciso, né, sofrer com isso. Agora, quando você está pelo dinheiro, você sempre fala assim, porque, gente, nunca tá bom, né? A gente sempre quer ganhar mais, sempre quer ter mais, quer sempre, né, avançar. Só que a igreja, de novo, a igreja era formada por pessoas simples. Então, elas muitas das vezes, né, compartilhavam o pouco que tinham. Claro, né, se cada um dá um pouquinho, no total fica um montante, né, grande, porque cada um deu um pouquinho, então no final ajuda. Mas os presbíteros não poderiam embarcar nessa pensando, né, na remuneração que isso poderia gerar, tá? Principalmente porque era uma coisa muito variável, tá? As pessoas davam conforme elas tinham. Lembra lá o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios sobre as ofertas, né? Cada um dê segundo está proposto no seu coração. Não tem obrigação, não tem força, é o que você achar que tem que dar, né? E às vezes as pessoas podiam não ter para dar. Então, se um presbítero entra nessa pensando no dinheiro, imagina um mês que teve pouco. O cara vai dizer, não vai dar nem para pagar o aluguel. Mais desafio. Hã? Põe mais desafio na turma aí que é para poder chegar no número. A gente ri, mas é sério, gente. Essa obra não é para ser fonte de enriquecimento de ninguém, tá? Mas tem gente que está ganhando muito dinheiro com isso, né? Depois a gente vai ler, não hoje, na outra semana, um texto que diz, olha, a pessoa tem que ganhar o justo, né? Nem pouco, nem muito, tem que ser o justo. Mas era importante que essa mensagem fosse bem clara, né? Que, olha, não é pelo dinheiro. Se você entrou nessa pelo dinheiro, você entrou pela porta errada. E essa mensagem aqui, ela precisa ser a mesma para a igreja, de uma forma geral, em todos os cantos do mundo, né? Se nós estamos servindo de boa vontade, né? Não é pensando no rendimento que isso pode gerar. Continuando, né? Não como dominadores dos que lhes foram confiados, né? E a gente viu em algumas outras traduções lá falando de tiranos, né? O presbítero, né, pastoreando o rebanho de Deus, né, ele não pode se achar dono das pessoas. É simples assim, tá? Então não pode se colocar na posição de tirano, de, sabe, obrigar as pessoas a fazerem o que ele querem, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não funciona dessa forma. Não funciona, né? Nós
não somos constituídos para dominar as pessoas, mas para cuidar. É diferente. É diferente. A partir do momento que você, né, se põe na condição de presbítero, essas pessoas, elas são do Senhor. Elas não são nossas. A gente não tem nenhum tipo de poder sobre essas pessoas. Não tem. E erra muito quem acha que tem. Erra muito quem acha que tem que dizer, não, você tem que pedir minha autorização, tem que pedir a minha bênção, tem que fazer se eu não deixar não é para fazer. Não funciona dessa forma. Né? Eu sei de igrejas, e eu já passei por algumas, né, aonde, né, o líder da igreja se acha dono das pessoas. A ponto de dizer, não, você não vai fazer isso porque, né, vai estar debaixo de maldição. De onde saiu essas coisas, né? A vida na igreja, ela é simples. Ela não é complicada. Quem complica são as pessoas. As pessoas é que inventam coisas. E toda invenção, ela é, na maioria das vezes, ela é disfarçada de verdade das escrituras. Pega um exemplo nada a ver para servir de contexto, para dizer para você, não, tem que ser porque eu sou autoridade sobre a sua vida. E, gente, a autoridade é Cristo. Né? E ele, e eu vou usar uma expressão que não está nas escrituras, mas só para ilustrar, ele empresta para nós essa autoridade, mas não sobre as pessoas, sobre o mundo espiritual, né, pastor? Então, a nossa autoridade não é sobre pessoas, mas é sobre os principados, os potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal desse mundo tenebroso. Não para dizer assim, Marquinhos, se você não estiver aqui no domingo, 8h30 da manhã, que a aula nem começa, né, nesse horário, mas tudo bem, você vai estar debaixo de maldição. Aí a pessoa que às vezes não tem um completo entendimento da escritura, fala, ai meu Deus, eu preciso isso, né? Quem é sem consciência quer estar debaixo de maldição? Ninguém, né? Só que essas coisas não existem. Elas são invenções das pessoas que querem o quê? Dominar. Isso não existe, não é bíblico. Isso não é nem, como eu posso dizer, isso não é nem correto aos olhos de Deus, sabe? A gente achar que manda na vida das pessoas, domina, faz delas nossos servos, porque não é assim que funciona. Todo mundo está aqui por causa de Cristo. E se eu estiver aqui por causa de pessoas, eu estou com o sentimento e a motivação errada. E se eu estou aqui, que isso não tá nas escrituras, mas eu vou falar mesmo assim, né? Se eu estou aqui pelo status, também estou com a motivação errada. Porque acontece, né, de gente que quer crescer na hierarquia, de novo, na hierarquia, né? Exatamente para dominar quem está embaixo. E tudo isso é fruto ou de um desconhecimento das escrituras, ou de uma distorção de textos que às vezes não quer dizer nada daquilo que a pessoa está falando, Gil, mas usa para justificar, né, querer colocar peso, carga sobre a vida das pessoas. E a gente viu isso acontecer nas aulas anteriores. Lembram quando a gente leu o texto lá de Atos capítulo 20, que pessoas queriam que os gentios, né, os não-judeus, seguissem a lei, porque tinha que seguir a lei, senão vocês não iam ser salvos, a salvação de vocês não estava completa. Né? Da onde que saiu isso? Sei lá de onde que saiu isso, mas essa ideia de que, olha, se você não fizer desse jeito, não está certo,
não é de hoje, é antiga, já tem desde a época dos apóstolos. Né? Quando o apóstolo Pedro escreveu esse texto aqui, era aproximadamente o ano 65 depois de Cristo. O Pentecoste já tinha acontecido há quase 30 anos. Então a igreja já não estava no comecinho, já estava, né, aí com uma certa idade de existência. Mas era importante esclarecer, né, porque os apóstolos, eles estavam morrendo, alguns martirizados, outros, sei lá como morreram. Né? Então era importante explicar como que a igreja deveria funcionar. E que esses que o Senhor tinha levantado, eles deveriam ser cuidadores, e não dominadores, não tiranos. Então era para fazer o quê? Sentar com o irmão mais fraco, para orientar, para aconselhar, para instruir, se tinha alguma dúvida a respeito, né, das verdades espirituais. Né? Tinha alguém doente, lembra? Isso a gente viu na semana passada. Né? Tem alguém doente? Chama os presbíteros para que orem, coloquem o óleo para que o poder da oração quebre a enfermidade. Tá? Em Tiago. Mas isso não poderia ser motivo para dominar. Né? Apesar disso, as coisas se perderam logo pouco tempo depois. Aquele era 65, menos de 100 anos depois as coisas se perderam. Porque aí os líderes da igreja, né, se puseram na posição de mandar. Aqui a gente manda, tem que obedecer. Mas isso eu também vou falar na próxima semana, tá bom? Para fechar o texto, né? Quando o Supremo Pastor, aqui está falando de Cristo, né? Certo, Marquinhos? Se manifestar, vocês, né, que cuidam da igreja de boa vontade, espontaneamente, sem ganância, receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Se é uma coroa exclusiva para essas pessoas, eu confesso que eu não sei dizer. Então, se é só os presbíteros vão ter uma coroa de glória, não sei dizer. Há quem acredite que sim, porque é uma promessa que está aqui nas Escrituras. Porém, isso também pode ser num sentido figurado. Não quer dizer que eles vão ter uma coroa, né? Pode ser mais uma referência de que eles vão ter um reconhecimento, né, por aquilo que eles fizeram, né, que nunca perde seu brilho, não sei. Né? O que a gente sabe é que existe uma promessa. Como que essa promessa vai se cumprir, só Deus sabe. Né? Se você prefere entender literalmente uma coroa, né, amém. O texto te dá espaço para entender dessa forma. Se você quer entender de uma forma figurada, talvez também não esteja errado, né? O que a gente sabe é que, independente de ser uma coroa real ou só uma figura, né, de linguagem, o que a gente sabe é que Deus tem uma promessa, né, de alguma forma recompensar. Eu acho que talvez esse seja um sentido que equilibra, né, o literal e o figurado. Né? Deus tem Cristo, né, como cabeça da igreja, vai recompensar de alguma forma aqueles que se dedicaram a pastorear, a agir, né, de boa vontade, sem pensar no dinheiro, né, e se tornaram exemplos ao invés de dominadores. Né? Eu até vou voltar aqui porque, né, a proposta é seja exemplo. As pessoas precisam olhar para você como um exemplo. Não, eu quero ser como ele, ou fazer como ele, ou agir como ele, porque ele é um exemplo. Ele imita Cristo.
de alguma forma, né? E não age aí como se fosse um dominador. Isso aqui é importante porque, imagina, eles estavam num contexto de opressão o tempo todo eles eram oprimidos, porque os romanos estavam ali, não tinha muita tranquilidade. Todo dia podia ser um dia difícil, não tinha muita opção. Tudo que a igreja não podia fazer é repetir aquilo que a sociedade opressora daquela época estava fazendo, com os mais necessitados, com os mais desamparados, com as mulheres, de uma forma geral. A igreja não podia repetir, né, esses males que existiam na sociedade daquela época. Tinha que ser diferente, né? E o presbítero, como um pastor, ele precisava ser diferente, ser um exemplo, e não reproduzir a opressão do centurião, do chefe da guarda, do cobrador de imposto, daqueles outros que estavam ali só para oprimir. Tudo bem? Tudo bem, Marquinhos? Não? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não? Então, deixa eu deixar lá no slide. Play aqui. Aqui. Então terminamos por aqui. Esse era o material para a gente dividir. Semana que vem vamos fechar esse assunto e vamos falar um pouquinho dos bispos, dos pastores também, e como que as coisas foram mudando ao longo dos séculos. Porque elas mudaram, né? E não mudaram assim do nada. Foram coisas que foram se adaptando. E a gente vai falar um pouquinho disso aí na próxima semana. Então eu vou